A Rússia está mais uma vez acenando com as suas armas nucleares. Na semana passada, Vladimir Putin alertou os países da OTAN a não permitir que a Ucrânia utilizasse munições ocidentais para atacar a Rússia. O líder russo alertou para graves consequências e disse que os aliados da Ucrânia deveriam estar conscientes do pequeno território e da densa população de muitas nações europeias em relação ao uso de armas de alta destruição. Caso esse alerta e ameaça se tornassem inúteis, Dmitry Medvedev assumiu novamente o seu papel como braço direito de Putin e seguiu com uma ameaça ainda mais horripilante. O antigo presidente da Rússia citou as palavras de Putin e acrescentou: "A utilização de armas nucleares táticas também pode ser mal calculada. Isso seria um erro fatal. As armas nucleares táticas da Rússia e dos Estados Unidos podem ser programadas para atingirem diferentes picos de rendimento, muitas delas entre 50 quilotons a 250 quilotons. Medvedev tem a reputação de ser um homem durão e com palavras de efeito, mas Moscou também tomou medidas recentemente para exaltar as suas ameaças, com tropas russas realizando exercícios nucleares perto da fronteira com a Ucrânia. Como resposta, em 4 de junho, o Comando de Ataque Global da Força Aérea Americana lançou um míssil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, para demonstrar a prontidão das forças nucleares dos Estados Unidos. Apesar de ser uma clara resposta aos exercícios russos, o general e comandante do Comando de Ataque, Thomas Busser, declarou que o lançamento faz parte de atividades rotineiras e periódicas destinadas a demonstrar que a dissuasão nuclear dos Estados Unidos é segura, fiável e eficaz para dissuadir as ameaças do século XXI e tranquilizar os nossos aliados. Tais testes já ocorreram mais de 300 vezes antes, e esse teste não é o resultado dos acontecimentos mundiais atuais. A realidade é, se o teste não está relacionado com os fatos atuais, o general jamais diria isso. As medidas russas até então declaradas e mobilizadas, na prática, não dissuadiram de fato os países da OTAN, incluindo os Estados Unidos, de darem o último passo na escalada, aprovando o uso das suas armas dentro das fronteiras russas. Esta última medida das nações da OTAN reflete uma mistura de confiança e nervosismo. Do lado positivo, os Estados Unidos e os seus aliados europeus estão agora menos preocupados com a ameaça da Rússia se tornar nuclear do que estavam há pelo menos 18 meses. Do lado negativo, o Ocidente também está cada vez mais preocupado com a situação no campo de batalha. A nova vontade de permitir que a Ucrânia contra-ataque as posições de artilharia e bases de mísseis inimigas, mesmo que estejam dentro da própria Rússia, reflete a preocupação de que a Ucrânia esteja gradualmente perdendo a guerra. Como resultado, os aliados ocidentais de Kiev se sentem obrigados a tolerar um maior nível de risco para manter a Ucrânia na luta. A vontade do Ocidente de assumir este nível de risco representa uma mudança dramática no pensamento desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. Naquela altura, os países da OTAN estavam nervosos em fornecer ao país quaisquer armas ofensivas, menos ainda de longo alcance. A disponibilização de cada nova capacidade significativa a Kiev, como mísseis de longo alcance, tanques, aviões de combate, tem sido acompanhada por debates prolongados, por vezes angustiantes, no Ocidente e por ameaças nucleares por parte da Rússia. Mas cada vez que os países da OTAN ultrapassam um limiar, o Kremlin não conseguiu cumprir as suas ameaças nucleares, e isso tornou mais fácil para a Aliança Ocidental dar um próximo passo. Hoje, de acordo com a declaração de New START de setembro de 2022, a Rússia possui 1.549 ogivas estratégicas em 540 sistemas de lançamento estratégico, como mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos lançados por submarinos e bombardeiros pesados. Devido à suspensão do Tratado New START pela Rússia em fevereiro de 2022, o país não cumpriu as obrigações do tratado em fornecer dados atualizados. No entanto, tanto a Rússia como os Estados Unidos se comprometeram a respeitar os limites do tratado até 2026.
para a comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Com base em dados de dezembro de 2022, a Rússia também mantém um arsenal de até 2.000 ogivas nucleares não estratégicas e não limitadas pelo New START, enquanto os americanos possuem aproximadamente 200 ogivas táticas. Mas o fato de os Estados Unidos e os seus aliados já não estarem tão preocupados com a postura nuclear da Rússia não significa que rejeitem completamente a ameaça. Na verdade, há alguns responsáveis ocidentais que continuam muito preocupados com o potencial de escalada envolvido na autorização da utilização de armas fornecidas pelo Ocidente para atacar o território russo. Já conhece os meus produtos exclusivos da loja oficial? São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos de alta qualidade. Acesse umapinca.com/área militar. Deixei links aqui nos comentários. A preocupação dos analistas neste momento é que a Rússia considere esse último passo como a escalada de uma guerra por procuração por parte do Ocidente e possa dar o que considera uma resposta simétrica, envolvendo contra-ataques no território da OTAN. Talvez a Polônia, pelo corredor de Suwalk Gap, um bloqueio naval no Mar Báltico, ou interceptações aéreas agressivas. Não sabemos. Isso poderá levar a Rússia e a OTAN muito perto do conflito direto que os líderes ocidentais sempre procuraram evitar. Acredita-se que a doutrina militar russa pressupõe que Moscou não pode prevalecer numa guerra convencional com o Ocidente e, portanto, prevê a utilização precoce de armas nucleares. Sou bem claro em afirmar que os Estados Unidos estão testando as ameaças nucleares de Putin em relação à guerra em curso na Ucrânia. Apesar das conversas de Emmanuel Macron, presidente da França, de eventualmente estacionar tropas francesas em solo ucraniano, a Aliança Ocidental ainda tenta manter a sua linha vermelha clara contra o envolvimento direto num conflito com a Rússia. Quando o Irã lançou recentemente uma barragem de mísseis e drones contra Israel, os Estados Unidos e os seus aliados se envolveram diretamente na vigilância, reconhecimento e interceptação dos mísseis e drones persas. A Ucrânia não recebeu tal apoio contra ataques e mísseis russos diretamente sobre cidades e infraestruturas críticas, em parte devido ao risco de que as forças aéreas ocidentais possam acabar por disparar diretamente contra as forças russas. Podemos afirmar que os Estados Unidos só são grandes e reagem contra países pequenos? Sim, podemos afirmar isso. Mesmo agora, os Estados Unidos impuseram restrições significativas sobre até onde a Ucrânia pode ir no contra-ataque com as suas armas. A nova política é que a Ucrânia esteja livre para decidir quando e como atacar as forças russas que disparam contra o seu território do outro lado da fronteira. Mas ataques a alvos no interior do território russo ainda estão fora de questão. Apesar das preocupações sobre a potencial resposta da Rússia a esta última medida, os assessores e conselheiros norte-americanos ainda pensam que as circunstâncias que poderiam desencadear uma resposta nuclear russa estão bastante distantes. As duas situações mencionadas com mais frequência são se o exército russo estiver prestes a ser derrotado no campo de batalha, ou se as forças terrestres ucranianas ameaçarem a Crimeia anexada lá em 2014. O mais próximo que o mundo chegou de uma verdadeira crise nuclear sobre a Ucrânia até o momento foi em outubro de 2022, quando a Rússia sofreu uma série de reveses catastróficos na guerra, incluindo a perda de parte de Kherson. Houve um fim de semana também em que as autoridades ocidentais ficaram seriamente preocupadas com a possibilidade da Rússia lançar um ataque nuclear limitado, mas a China interveio. Mas essa crise também criou um novo manual sobre como lidar com as ameaças nucleares da Rússia, quando essas parecem realmente sérias. O primeiro passo é conversar com os homólogos russos e ameaçar o envolvimento direto e massivo do Ocidente no conflito. O segundo passo é falar com outras grandes potências, em particular com a China e a Índia, e fazer com que alertem a Rússia, de preferência em público. No momento, este manual está engavetado. Primeiro que Biden não quer se sentar com Putin, cuja liderança não é aceita como parte negociante de um possível acordo de paz, segundo o próprio Zelensky.
Como já destaquei em análises passadas, rezo para estar enganado, mas não haverá um fim para a guerra na Ucrânia que não tenha como resultado um ataque nuclear ou a saída total das tropas russas do país. Pessoal, como já sabem, criei um novo canal, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica, por isso a importância de você se inscrever e ativar as notificações. Deixei links nos comentários e na descrição deste vídeo.